Pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai começar a nossa revisão dessa semana, tá? Lembrando que essa semana nós vamos fazer revisão segunda e quarta. E na segunda-feira que vem teremos nossa prova. É uma provinha de todo o conteúdo de retas até ângulos suplementares. Então a gente vai ter uma semana inteira para poder estudar, rever o conteúdo. Vai ter aqui revisão de todo o conteúdo que você pode. Vai estar lá no YouTube, então você pode rever quantas vezes você quiser, tá? Pode tirar dúvidas também comigo, como alguns colegas alunos do sétimo ano tiraram agora no final de semana, né? Sábado, alguns colegas de vocês falaram comigo para tirar dúvidas sobre algumas atividades. Eu fui, falei com eles, mandei vídeo para eles. Gente, não me incomoda que vocês me peçam para tirar dúvidas sobre questões, não, tá certo? Eu tô aqui para trabalhar e para ajudar vocês, então isso nada mais é do que o meu trabalho, tá certo? Eu tô em casa, eu tô num dia de descanso, tô no meu dia de descanso, mas não me impede de eu tirar 5 minutos do meu dia e lhe explicar, mandar um vídeo para você. Não faz nenhuma diferença, tá certo? Pode me mandar. Se eu não ver imediatamente, porque eu tô fazendo alguma outra coisa, tá certo? Porque eu tenho muitas coisas aqui para fazer aqui em casa, então acaba que eu não tô vendo o tempo todo o celular. Então, quando eu ver, eu lhe respondo, tá certo? Não tem problema em contar isso. Bom, para começar, né? Retas. Gente, retas, a gente sabe que é um traço, tá? Uma linha onde tanto para a direita como para a esquerda ela é infinita, ela não tem fim, tá bom? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. E ela tem duas representações. O que seria representações, tá? É como você pode escrever ela, tá certo? Ah, a reta fulana, você não vai colocar um nome para a reta. Não, você tem uma representação para colocar aquela reta, para você designar aquela reta. Então eu vou colocar aqui as duas representações e a única coisa que você tem que ter na sua cabeça é que ela é infinita para ambos os lados. Por exemplo, é como se fosse uma estrada onde se você for para trás, der ré, você não vai ter fim. Você não vai parar, certo? Porque ela não tem fim. E se você acelerar para frente, você também não terá fim. Você não vai parar, tá certo? Essa é a ideia de reta, tá certo? É uma estrada reta, uma estrada sem curvas, onde você vai seguir nessa estrada, tá certo? Ou se você for para frente, você vai seguir reto sem fim. Ou se você der a volta e seguir para trás, você também não vai ter fim, tá certo? Bom, as duas representações, se você ver aqui, tem dois pontos aqui na reta, tá certo? Dois pontinhos. Esses dois pontinhos você vai colocar aqui, ó, as letras desses pontos, ó, A e B. Ah, professor, só isso? Não. Tem mais uma coisa. Você vai colocar aqui um tracinho em cima da A e B e duas setinhas apontando para ambos os lados. Essa é a primeira representação da reta, tá certo? Você tem dois pontos da reta, você representa ela dessa forma. Ah, professor, mas tem uma reta que ela não tem pontos nela, ela só tem uma letrinha pequenininha no canto. Exatamente, essa também é outra representação da reta, tá? A letrinha minúscula que vem no cantinho é outra representação. A reta R, tá? Ela passa pela estrada tal, certo? Essa é uma das representações. Ou você pode colocar também a reta que passa pelos pontos A e B, aqui, ó. A reta que passa pelos pontos A e B, certo? É outra representação e é outra maneira de ler, tá certo? A reta R é uma maneira de ler.
a reta que passa pelos pontos A e B é outra maneira de ler. São duas representações, então são duas maneiras de ler uma reta, tá certo? Passando para a semi-reta. Gente, semi-reta, eu coloquei aqui uma reta completa, tá? E dessa reta nós vamos tirar duas semi-retas, tá certo? Duas. A semi-reta, ela vai precisar de 3 pontos em uma reta, para você quebrar exatamente no ponto do meio, para você formar duas semi-retas. Gente, a semi-reta, ela é infinita somente para um lado. Como assim, professor? Pronto. Você está em um ponto da estrada. Nesse ponto aqui onde você está, tá certo? É o início da semi-reta. É o vértice da semi-reta. É o começo dela. Se você seguir para frente, infinitamente você vai ter estrada para ir. Mas se você olhar para trás, não vai ter nada. Aquele ponto é o início da estrada, tá certo? Você vai ter só para frente a estrada. Essa é a representação de uma semi-reta, de maneira mais lúdica, vamos dizer assim. Exemplo aqui, ó. Aqui nós temos a semi-reta OB, que passa pelos pontos O e B, certo? E como é que nós podemos representar? Bom, aqui nós só temos uma maneira de representar as semi-retas, tá? Você vai representar as semi-retas pelas letras que existem nela. Como assim, professor? Gente, ó, lembra que essa parte aqui é uma parte da reta maior, tá? Ó, eu trouxe para cá e essa aqui eu quebrei e coloquei ela aqui, ó, tá certo? Lembrem-se que é essa reta aqui quebrada em duas partes. Bom, esse ponto, ele tanto está aqui nessa semi-reta como ele está nessa outra, tá certo? Bom, o que acontece? Para você representar aqui, você vai representar dessa maneira. O que vai diferenciar? O sinal em cima das letras. Então você vai colocar sempre o vértice primeiro, o ponto de início, tá? E depois o ponto que vem no meio, ó, da semi-reta, o B, nesse caso, tá? E depois você vai colocar uma setinha em cima, só que ela só vai apontar para um lado. Olha aí, diferente, né? Lá na reta, ele aponta para ambos os lados. Aqui, na semi-reta, ele aponta somente para um lado só, tá certo? Bom, professor, a minha semi-reta, eu coloquei a representação dela, mas a setinha eu coloquei para o outro lado. Não tem importância, tá certo? Essa setinha aqui, você tanto pode colocar ela apontando para a direita, como você pode colocar ela apontando para a esquerda. Isso não influencia em nada. Aqui, da mesma forma você vai fazer aqui, tá? O O, que é o vértice aqui, o que começa o início da semi-reta, você vem e coloca ele primeiro, tá? E a letrinha do meio da semi-reta, tá? O ponto que está aqui no meio, você coloca depois, certo? OA. A semi-reta OA, o que passa pelos pontos OA, tá certo? Também você vai colocar uma setinha em cima, um traço com setinha para um lado só, tá? Essa é a semi-reta. Não tem dificuldade, tá? Você só precisa lembrar que a semi-reta, ela é infinita para um lado somente. Vamos para o segmento de reta. Segmento de reta, ele é um traço, tá? Onde ele tem um começo e um fim. Ele não é infinito. Eu vou colocar aqui bem grande. Não é infinito. Ele não é infinito, tá certo? Em hipótese alguma, o segmento de reta é infinito. Não, nunca, tá certo? Bom, aqui eu coloquei outra semi-reta, tá? Eu vou colocar essa semi-reta como uma semi-reta S. A semi-reta S, ela tem o ponto A e o ponto B. Você vai colocar o A e o B como o começo e o fim do segmento. Eu trouxe ele para cá, ó. Puxei ele para baixo, tá certo? Ó. Aqui ele, ó.
Esse segmento aqui, ó, é o segmento de reta, tá? Dessa reta R, ó, dessa reta S, desculpa. E ele é representado da seguinte forma, tá, gente, ó. Ele é representado pelas duas letras. Não importa a ordem, você pode colocar também AB. E um traço em cima. Professor, e as setinhas? Nesse caso não tem seta, tá certo? Quando é segmento de reta, é só um tracinho sem setas para nenhum canto, tá? Na reta são duas setinhas, na semi-reta é uma setinha e no segmento de reta não tem setas, tá? Vamos para posições relativas entre duas retas. Bom, nós temos duas posições, tá? E uma característica de uma dessas duas posições, certo? Que é essa última aqui. Mas vamos para a primeira lá, ó. Retas paralelas. As retas paralelas são duas retas, uma ao lado da outra. Olha aí, ó. Uma ao lado da outra, tá certo? Tá vendo aqui? Onde elas nunca em hipótese alguma vão se cruzar. Nunca. Elas estão uma ao lado da outra e elas vão continuar seguindo reto, certo? Infinitamente uma ao lado da outra, tá certo? Ela nunca vai se cruzar. Por exemplo, você pode ter duas estradas, tá? Uma ao lado da outra, certo? E reta, tá? As duas estradas. E essas duas estradas nunca vão se cruzar. E por esse motivo, levando em consideração que todas as pessoas que andam nelas são pessoas prudentes, né? Nunca vai ter um acidente, porque essas retas, essas estradas nunca vão se cruzar para que os carros cheguem lá e cruzem essas estradas assim, tá certo? Elas vão ser sempre retinhas, uma ao lado da outra, tá certo? Essa é a característica das retas paralelas, tá certo? Bom, beleza. Mas e professor, como é que eu posso representar que duas retas são paralelas? Bom, isso é muito fácil. Você vai colocar a representação dela, tá? Dois traços e a representação da outra reta, tá? Isso aqui significa que a reta R é paralela à reta S. Olha que legal, que interessante, né? A gente pode colocar dessa forma para poder, como é que eu posso dizer? Economizar, tá? Para você ter uma maneira mais fácil de escrever. Porque é muito mais fácil você colocar isso do que você colocar a reta R é paralela à reta S. É mais fácil você colocar esse símbolo, não é verdade? Porque esse símbolo já está dizendo todas essas palavras só de você olhar, tá certo? As retas concorrentes. Bom, as retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, tá certo? Esse ponto em comum é onde elas irão se cruzar, tá certo? Essas são as retas concorrentes. Elas têm representação que nem a reta paralela? Não. Nesse caso, não. Então, você vai ter que escrever por extenso. A reta T é concorrente à reta U, certo? Você vai ter que escrever, porque você não tem símbolos, representações dessa forma para as concorrentes. Mas nós temos uma representação de retas concorrentes que tem símbolo. É uma como é que eu posso dizer? É uma parte específica das retas concorrentes. É algo que acontece em alguns casos. São as retas perpendiculares. O que seria uma reta perpendicular? Esse nome é um nome bem difícil de ler, né? Por isso que a gente tem que ler com calma. Perpendicular, tá? A reta ela é perpendicular quando ela se cruza com uma outra reta de maneira que ela forma quatro ângulos retos. Olha aí, gente, ó. E a gente já viu que ângulos retos são ângulos de 90 graus.
Então, quando ela formar aqui 4 ângulos retos, elas são chamadas de retas perpendiculares. Além de ser retas concorrentes, porque elas se cruzam em um ponto só, tá certo? Essas retas concorrentes, elas também são perpendiculares, tá bom? E elas têm uma representação. Olha aí que legal, a gente não precisa colocar esse nome aqui enorme. Não, você só precisa colocar o símbolo para você escrever elas, tá? A reta V, ela é perpendicular à reta X. Olha que legal. Isso aqui é como se fosse uma parede, tá certo? Dividindo os dois aqui, ó, as duas retas. Uma parede, onde essa parede forma dois ângulos de 90 graus, tá certo? Esse é o símbolo para você demonstrar que essas duas retas são perpendiculares, tá certo? Você não precisa escrever isso, você só precisa colocar esse símbolo que a gente já vai saber que elas são perpendiculares, tá bom? A gente vai finalizar essa parte aqui e eu vou fazer mais um vídeo sobre os próximos conteúdos, tá bom, gente? Valeu! Pessoal, vamos continuar aqui agora relacionado a ângulos, né? Então, primeiramente, né? Definição de ângulo. Aqui a gente vai ter os tipos, tá? Nós vamos falar deles. Mas para definição de ângulos, nós temos que o ângulo é a união de duas semirretas, que a gente acabou de falar, tá? De mesma origem, quer dizer, elas partem de um ponto único, tá? Com uma das regiões do plano, que é onde ela está, limitado por elas duas, tá certo? Então, o que seria essa parte do plano limitado? É o ângulo que ela forma, tá certo? Esse ângulozinho que ela forma é a parte do plano que é limitado por essas duas semirretas. Aqui nós vamos ter que esse ângulo aqui, ele pode ser representado pelas 3 letras dessas semirretas e do vértice, tá? Esse ponto aqui de origem, tá, que eles falam, ele é chamado de vértice, tá? Aqui, ó, ele é chamado de vértice. Então, vértice, tá certo? Então, esse vértice aqui é o Z. E qual seria o ângulo? O ângulo é o VZX. Com acento. Sempre quando você for colocar o ângulo, você coloca um acento aqui, ó, circunflexo, o chapéuzinho, em cima do vértice do ângulo, ó. O vértice aqui é que vai vir com esse chapéuzinho. Você não pode colocar nem na última letra e nem na primeira. Você tem que colocar na letra do meio, tá bom? E como se lê? A gente lê ângulo VZX. A gente coloca só o nome ângulo e fala as 3 letras desse ângulo, tá? Não tem nada de difícil em uma leitura do ângulo, tá certo? Ângulo VZX. A gente vai continuar fazendo essas leituras daqui para frente, tá? Outra coisa, esse ângulo aí tem 2 lados. Que lados são esses? Os lados são exatamente as duas semirretas, tá? Então, os lados são as semirretas. Que nesse caso são quais? É a ZV e a ZX. Essas duas aqui são os lados desse ângulo VZX, tá certo? E esses aqui formam os elementos desse ângulo. Os elementos são o nome dele, a representação do ângulo, o vértice dele, que é o Z, tá, ó, vértice Z,
e os lados do ângulo, que são as duas semirretas, tá certo? O ângulo, ele é medido por uma unidade de medida chamada grau. Grau. Certo? E ele tem esse símbolo como se fosse uma bolinha, tá certo? Essa bolinha em cima do número aqui, tá? É chamada de grau. É a representação do grau, tá certo? E ele tem submúltiplos. Ah, professor, o que é submúltiplos? Quer dizer que são outras medidas, tá? Do ângulo, porém, essas medidas do ângulo são menores que o grau. Professor, como assim? Bom, o grau é a medida original do ângulo, mas ele também tem o minuto e o segundo. Quantos minutos aqui, ó? O minuto, ó, 1 minuto, ele é representado por um tracinho. E 1 segundo, ele é representado por 2 tracinhos. Certo? Então, essas são as 3 representações, certo? Da medida do ângulo, tá certo? A gente também está trabalhando a medida dele. E como é a diferença entre uma medida em grau para de minuto? 1 grau é a mesma coisa de 60 minutos. O grau você pode lembrar ou associar ele a 1 hora, tá? O grau é como se fosse 1 hora. E 1 hora tem quantos minutos? 60. Então tá aqui. E 1 minuto, gente, ele tem quantos segundos? Ele tem 60 segundos. Olha aí que interessante, né, galera? A gente já pensa e associa isso ao tempo, né? Grau, 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos, certo? Isso aqui vocês não podem esquecer, tá bom? Que a gente vai utilizar mais para frente e muito mesmo a gente vai utilizar. Bom, agora passando aqui para os tipos de ângulos. Nós temos aqui, como vocês podem ver, 5 tipos de ângulos, tá? 5. Bom, esses 5 tipos de ângulos, tá? Deixa eu ver aqui se tá bem enquadrado. Tá bem enquadradinho, tá? Vou só colocar um pouquinho mais para lado. Pronto. Gente, ó, o primeiro tipo de ângulo é o ângulo nulo. Como assim ângulo nulo? Bom, o ângulo vai ser nulo quando a medida dele, a medida do ângulo for igual a 0 grau. E isso quer dizer que as duas semirretas que formam o ângulo, tá, ó, que são sempre duas, elas vão estar uma em cima da outra. Exemplo, tá, ó, gente, eu vou colocar aqui 2 canetas. Elas vão estar uma em cima da outra assim, ó. Tá, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui direitinho. Pronto. 2 semirretas, uma em cima da outra. Você tá vendo que aqui tem 2 semirretas, ó. Só que uma tá em cima da outra. Então isso aqui quer dizer que esse ângulo, ele é nulo, tá? Ele não tem nenhuma medida. A medida dele é 0, tá bom? Então aqui nós vamos ter essa representação. E aqui, ó, nós vamos ter também, ó, como é que eu posso dizer? As duas semirretas, tá? Ó, semirreta OA e a semirreta OB. O vértice é igual ao O, tá? O vértice desse ângulo, tá certo? E o ângulo qual é? É o ângulo AOB, tá? Lembrando que você também pode colocar invertido, BOA. Também é o mesmo ângulo, tá? Se você inverter a letra, a última para a primeira e a primeira para a última, não importa, tá? Não vai alterar o nome do ângulo. Só alteraria se você colocasse OAB.
isso aqui, ó, não pode, tá certo? Esses dois aqui são permitidos, tá bom? Vamos para o ângulo raso. Gente, o ângulo raso aqui, ó, ele é o ângulo chamado de meia volta, tá? Professor, por que ele é meia volta? Porque ele é metade de uma circunferência, metade de um círculo. No caso, a metade de uma volta é em uma circunferência, tá certo? Se você ver aqui, ó, ele é a metade aqui, ó, de uma circunferência. Professor, qual seria a medida dele? A medida dele é igual a 180 graus, certo? E qual é esse ângulo aqui que a gente formou, ó? É o ângulo EOF. Nunca esquecendo do chapeuzinho em cima do vértice. Qual é o vértice? O vértice é o O. Gente, lembrando, nem sempre vai ser O, o vértice, tá? Ele pode ser qualquer outra letra. Só coloquei aqui O para ficar mais fácil, tá bom? Eu vou até colocar aqui, ó, outras letras, tá? J, I e o O, tá? Ó, vamos lá, né? Beleza. Aqui, ó, a gente falou aqui do ângulo raso. Lembrem-se, o ângulo raso, ele é de 180 graus, tá certo? Chamado também de meia volta, porque ele dá meia volta em uma circunferência. A circunferência, ela tem 360 graus, tá ok? Bom, vamos lá, né? Continuando, tá certo? A gente pode dizer agora sobre o ângulo reto. Gente, o ângulo reto, ele é o ângulo formado por um quadradinho aqui, ó, no cantinho, com um pontinho no meio. Esse ângulo aqui, ele tem a medida igual a 90 graus, certo? Então, esses três ângulos, eles têm medidas específicas que não podem ser ou menores ou maiores que essas. Só podem ser exatamente essas, tá certo? Bom, e esse ângulo aqui você pode representar como? HOG ou GOH, tá? Essas duas representatividades são desse ângulo, tá bom? Vamos para o ângulo agudo. Bom, o ângulo agudo aqui, ó, em cima, ele é o ângulo que a medida dele, eu vou colocar aqui a medida dele, está entre 1 grau e 89 graus. Qualquer ângulo que estiver dentro com essa medida aqui, ó, entre 1 grau e 89 graus, ele é chamado de ângulo agudo, tá certo? Esse ângulo aqui, vamos dizer que ele tenha 27 graus, tá certo? Um ângulozinho pequenininho, tá? E qual seria esse ângulo? Esse ângulo é o ângulo COD ou DOC, tá certo? Lembrando sempre, o vértice é o pontinho que liga as duas semirretas, tá certo? Esse aqui é o O, tá bom? E o agudo, ele tem medida entre 1 grau e 89 graus. Poxa, e o obtuso? O que sobra pra gente, né? O ângulo obtuso, ele é o ângulo que tem a medida compreendida entre 91 graus e 179 graus. Esse ângulo obtuso, ele está entre os dois ângulos, o raso e o reto, tá?
Se você for um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. Se você for um ângulo maior que 90 graus e menor que 180, é um ângulo obtuso. Se você for um ângulo de 180 graus, você é um ângulo raso. Se você for um ângulo menor que 90 graus e maior que zero, você é um ângulo agudo. Ah, professor, e os ângulos maiores que 180 graus? A gente não tem um nome específico para esses ângulos, tá certo? Nós só temos classificações, tipos de ângulos para esses aqui, tá certo? Então se atentem a esses, tá? A gente vai passar agora, próximo vídeo, tá? Pra gente ver as nossas transformações de medidas. Pessoal, transformação de medidas pra gente finalizar, tá? Nós lembramos que eu falei agora anteriormente que o grau é a medida do ângulo, tá? É a unidade de medida, certo? E essa unidade de medida, ela tem submúltiplos, onde 1 grau é equivalente a 60 minutos e 1 minuto é igualmente 60 segundos. Como é que nós poderíamos transformar 30 graus em minutos? Gente, 30 graus em minutos. Nós vamos precisar multiplicar. Olha aí, ó. Vamos lá, ó. Gente, ó. Você tem 30 graus, né? Então é 30 vezes 1 grau. Não é verdade? 30 vezes 1 grau é 30 graus. Só que esse 1 grau aqui, ele é exatamente quantos minutos? 60. Então, isso aqui vai ser 30 vezes 60 minutos. Olha aí como você transformou. Agora você só multiplica. Esse resultado aqui vai dar 1.800 minutos. Olha que interessante. A gente transformou 30 graus em 1.800 minutos. A gente pode fazer isso novamente aqui, ó, com 110 graus. 110 vezes 1 grau é igual a 110 graus. Mas esse 1 grau é a mesma coisa de 60 minutos, não é verdade? Então aqui você vai transformar, ó. Agora você já colocou substituindo o grau por minuto. E agora você vai multiplicar, tá certo? Você vai ter um total aqui de 60. Ó, 60 não, minto. 6.600 minutos. 6.600 minutos, tá certo? Nessa multiplicação aqui, tá ok? Bom, nós podemos aqui concluir que essa transformação é bem simples, mas, opa, é minutos, tá? Desculpa, gente, é só um tracinho. Mas se eu quisesse transformar isso em segundos, você sabe que 6.600 minutos é a mesma coisa de 6.600 vezes 1 minuto. E esse 1 minuto é a mesma coisa de 60 segundos, né? Então a gente pode colocar 6.600 vezes 60 segundos. Olha aí. Então a gente vai fazer outra multiplicação, ó. A gente vai ter agora, então, pessoal, aqui essa multiplicação vai dar 396 mil segundos. Então nós sabemos que 110 graus é 396 mil segundos e 6.600 minutos. Olha que interessante, nós fizemos duas transformações para a gente poder encontrar segundos e uma transformação para poder encontrar minutos, tá? Mas, e voltando, se eu tivesse
segundos e quisesse voltar para graus, o que eu faria? Vamos para cá, né? O inverso daquele outro, tá? Que aqui é multiplicação, o inverso é a sua divisão. Então, o que você vai fazer, tá? Você vai dividir, tá certo? Você vai dividir por 60. Você tem aqui, ó, 26.138 segundos. Quanto é 1 minuto em segundos? 60, né? Então você vai ter que dividir isso primeiramente por 60. Tá certo? Você vai ter aqui, ó, primeiramente 3 números. Aqui você tem 2. Logicamente você deveria pegar 2, mas esses 2 são menores, então você vai ter que pegar 3. 261 dividido por 60 dá 4. 4 vezes 60 dá 240, que sobra 21. Você vai ter que baixar o 3. Ó. 213 divididos por 60 dá 3. Sobra quanto? 3 vezes 60 dá 180. 180 para 213 vai dar 33. Você vai ter que também baixar o último, que é o 8. 338 dividido por 60, desculpa, vai dar exatamente quantos? 5. Vai sobrar 38 segundos. Tá certo? Gente, ó, como assim, professor? Você vai ter 435 minutos, 38 segundos. Esses minutos a gente vai transformar em graus, tá certo? Como, professor? Nós vamos dividir por 60 novamente. Porque a gente sabe que 1 grau é 60 minutos. Então a gente tem que dividir esse 435 minutos de 60 em 60. Porque a cada 60 minutos é 1 grau. Então a gente vai pegar os 435 total. Tá certo? 435 minutos divididos por 60, você vai ter que vai ser 7 graus. 7 vezes 60 dá 420. Para 435 vai sobrar 15 graus. Ó, 15 minutos, desculpa de novo. 15 minutos. E esse valor aqui, ó, esse número aqui, vai dar quantos graus? Vai dar 7 graus, 15 minutos e 38 segundos. Olha que interessante. Essa é a resposta final, tá? Quando você transforma isso em graus, você vai ter tudo isso, tá certo? E aqui, ó, 240 segundos em graus. Você vai ter que primeiro transformar em minutos, tá certo? Você transformando aqui em minutos, 240 segundos vão ser divididos para 60, porque 60 minutos, tá? Ou 60 segundos é 1 minuto, tá? Então você vai ter aqui que 4 minutos é igual a 240 segundos, certo? A gente vai ter isso aqui. E para transformar, a gente vai ter que dividir novamente por 60, certo? Obviamente aqui vai dar uma conta com um número quebrado, tá certo? 0, vai acrescentar um 0 aqui, 40, ainda não pode colocar, você vai colocar 400, tá certo? Mais um 0 aqui, 400 dividido por 60, você vai ter quanto, gente? A gente vai ter, deixa eu ver aqui, 8. 8 vezes 60 dá... Opa, desculpa. É 400, né? Não é 8, tá? A gente vai ter... Deixa eu ver aqui. 6. Porque 6 vezes 60 dá 360.
para 400 sobra 40, tá certo? 40 segundos, certo? O que que a gente vai ter? O grau aqui, ó, vai ser o grau aqui de 240 segundos vai ser 0,0666 graus, tá certo? Isso eu coloquei só para título de curiosidade. A gente não vai ter uma divisão dessa complicada na hora da prova, mas para vocês terem noção de que pode ficar bem difícil esse conteúdo. Mas a gente vai colocar ele de uma maneira mais calma, mais tranquila para vocês, para que não fique tão pesado na cabeça de vocês, tá bom? Então vocês pensem nisso aqui, nessas três opções, tá? Porque essas transformações de medidas vocês vão precisar na hora da prova, tá certo? Bom, gente, por hoje a nossa revisão era essa, tá? Eu vou querer ainda fazer algumas questões com vocês no grupo, mas nada demais, pouca coisa, só para vocês fixarem o conteúdo, tá bom? Abraço para todos.